Olá, bom dia. Às 3 horas da manhã estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao anterior. Nós paramos o vídeo anterior exatamente dizendo que recebe do agente RKHY os papéis que são resultado de 15 anos de pesquisas pelo mundo para poder um relatório para apresentar ao alto escalão da KGB o que tinha acontecido no mundo e que a Rússia não sabia porque estava isolada. Muito bem, agora, esse coronel, que era perito em política internacional, não precisava de alguns dados que não estavam no relatório do agente secreto da KGB que foi entregue a ele. Esses dados nós vamos explorar aqui. Então, são dados históricos. Então, uma coisa é Vladimir Putin, coronel da KGB, diretor do Departamento de Política Internacional, recebe de um agente mandado por Gorbachev para ver o que é o mundo, já que a Rússia está isolada, alguns dados preciosos. São à disposição de vocês. Mas, alguns outros dados ele já tinha. Nós vamos dizer agora quais são esses dados que ele já tinha. Ele monta o quebra-cabeças imediatamente. Ele descobre o que tinha sido a União Soviética, a ratoeira em que a Rússia foi colocada. Vamos aproveitar para pedir a vocês para darem o seu Harvard, como diz meu amigo e inimigo Renato Santos, né, o sionista que defende Israel com unhas e dentes, e o sistema sionista mundial. Se inscrever no canal, estamos crescendo devagarzinho, mas estamos. As contribuições que têm vindo com certa regularidade, ainda espero que mais pessoas se comprometam quando perceberem que esse trabalho é sério, porque sem isso não entenderemos não somente a guerra russo-ucraniana, mas o que será o mundo depois dela, que esse é o ponto agora que a partir desse vídeo vai ser enfocado. O que será o mundo? A guerra vai acabar, não vai durar para sempre. A questão é, a partir desse vídeo nos interessa o que será o mundo depois que terminar a guerra russo-ucraniana. E aí precisamos agora então voltar. Vamos voltar? Vamos. Vamos perceber o seguinte, que então no ano de 1890, Vladimir Putin era apenas um chofer de táxi, Uber, estudando direito, ganhando seu dinheiro para sustentar sua família e estudar direito na Universidade de Moscou, onde conhece vários professores que se tornam seus amigos e que percebem que ele é um homem genial. Isso depois, graças a esses conhecimentos e a essa inteligência, ele entra para o concurso na KGB e chega ao posto de coronel. Não somente chega ao posto de coronel, como é nomeado para a diretoria da política internacional. Então ele ocupa um cargo de muita importância. E é aí nessa posição que já houve uma série de acontecimentos anteriores, e nós vamos agora voltar a esses acontecimentos, quando vamos imaginar ele recebendo o agente RKHY com os papéis, dando notícia do que era um relatório do que era o mundo, ou seja, uma aldeia global, um império. E a Rússia estava presa dentro de uma ratoeira. Aparentemente era um grande império, só aparentemente. E imediatamente aquele homem tem um lampejo. Ele monta um gigantesco quebra-cabeça, onde ele percebe que a Rússia tinha caído dentro de uma ratoeira. Como ele consegue isso? Primeiro de que tudo, ele se lembra que a história dos judeus, que ele conhecia muito bem, porque a Rússia era um país amigo dos judeus sefaraditas e era a pátria dos judeus askenazes. Então ele vai investigar quem são os judeus askenazes e vai descobrir que são a raça mais perversa do mundo, porque saíram do Cáucaso. Nós vamos fazer um trabalho, uma sequência só sobre os cázaros. E aí, aqui, ele percebe pela história do judaísmo
ele percebe o seguinte, né, fatos que não são difíceis, né, que a Rússia estava aqui, né, quietinha, disputando o mundo com o Império Austro-Húngaro e com o Império Prussiano, quando deram a ela uma responsabilidade enorme que aparentemente fez com que ela ficasse grande, a grande Rússia. Na verdade, era uma armadilha. Deram a ela territórios para que ela se tornasse a grande Rússia, o Império Russo. E esse Império Russo, na verdade, é uma ratoeira, porque ele fica aqui, ó, do lado do Império Otomano, está aqui, ó, Império Otomano, a Rússia está aqui e o Império Austro-Húngaro está aqui. Ele está isolado e não sabe que está. Então, além desses fatos, ele se lembra de que os judeus estão divididos, né, que o aparente Império Russo, imenso, grande, já agora, depois do Pacto de Varsóvia, não, depois do Congresso de Viena, transformado nisso aqui, ou seja, com várias republiquetas que foram anexadas, ele, na verdade, percebe que essas republiquetas anexadas vão ser um peso insuportável que vai fazer com que a Rússia vá à falência. Então, ele tem uma crise de lucidez. Percebe mais ainda. Percebe que os protocolos do Sábio do Sião foram escritos em 1905 e em 1916 aconteceram várias coisas. Por exemplo, a morte de Rasputin. Dezembro de 1916, houve o assassinato, né, de um monge que defendia o czarismo. E o czar Nicolau II vai para a guerra. Aqui nós temos o czar montado a cavalo indo para a guerra e deixa Rasputin governando a Rússia. Durante esse período em que Rasputin está governando a Rússia, acontece um golpe de Estado e Rasputin é assassinado. Aqui está o assassino dele, no escritório da França, de Paris, tranquilamente. E eu quero o cadáver de Rasputin. Aqui está um dos assassinos dele, outro assassino dele. Então foram dois, esse e o outro. E é horrível a figura do cadáver do monge assassinado. Aqui está a sala em que ele foi assassinado, já mostramos, né? Então, um cubículo que foi transformado. Isso aconteceu no dia 16 de dezembro de 1916. Acontece que, quase na mesma data, Rasputin tinha profetizado: eu serei morto e meu corpo não será deixado em paz, será queimado. Acontece, na noite de 10 de março de 1917, a primeira que Nicolau, agora ex-czar, destituído pela Revolução Bolchevique de Lenin, judeu, idealizada por Marx, judeu, ajudado por Trotsky, judeu, que vai ter continuidade com Gromyko, judeu, Gorbachev, judeu, e Nikita Khrushchev, ou seja, um complô judaico cázaro que vai governar a Rússia e vai colocar ela aqui, vai prender a família imperial. Olha aqui, eles vão matar a família imperial. Aqui está uma brigada mandada por Lenin para assassinar a família Romanov no dia 10 de março, na noite de 10 de março de 1917. O Nicolau, agora ex-czar, está no seu palácio de Tsarskoye Selo.
e com rapidez ele sabe agora que está numa prisão, porque ele é cercado por esses soldados que os coloca num cantinho da sala e fuzilam toda a família Romanov. Fuzilam, chacinam. Todos caem mortos. O salão fica todo ensanguentado. Isso Vladimir Putin se lembra. Quando, 10 de março de 1917, um ano praticamente depois, não chega a ser um ano, em que Rasputin tinha sido morto, porque Rasputin tinha sido assassinado quando o czar foi para a guerra na Crimeia. Então, assassinaram Rasputin no dia 16 de dezembro, está aqui, de 1916. Então, 16 de dezembro de 1916, assassinam Rasputin, o defensor do tsarismo. E no dia 10 de março de 1917, assassinam a família toda dos Romanov. O tsarismo desaparece. Então, eles achavam que do palácio de Selo, onde era a residência de verão, eles seriam exilados. Acontece que, ao invés de serem exilados, né, eles são assassinados, chacinados. Isso tudo vem à cabeça de Vladimir Putin num relance. E que o assassinato de Rasputin tem a ver com o protocolo os protocolos do Sábado de Sião, que os judeus negam que é verdadeiro, mas eu aqui tenho a verdadeira história, provando que são verdades, e além do mais, Brzezinski atualizou naquelas pequenas páginas, naquelas poucas páginas, dizendo que eles iam conquistar a Ucrânia, e há uma sucessão de coisas que vem à cabeça dele. Por exemplo, a fundação da Aliança Israelita Universal, ou seja, os judeus criam uma aliança universal. Essa aliança universal já era vamos dizer assim, a manifestação, a exteriorização de uma grande organização que tinha sido criada por Esdras e que está aqui a história toda nesse livro, visando a implantação da cultura rabínica no mundo. Este livro diz claramente, ele é judaico, pertence à biblioteca judaica, ele diz claramente, na página 12, que Esdras criou a grande sinagoga na Babilônia. A grande sinagoga vai se transformar depois na Aliança Israelita Internacional, e o objetivo da grande sinagoga, ou da Aliança Israelita Internacional, está aqui também na página 26. Então, isso é conhecido do coronel da KGB, Vladimir Putin. Tudo ele está se lembrando, ele está recebendo os papéis, ele está lembrando de tudo isso. Então, todos esses fatos históricos, ele está lembrando. A Mishnah seria a primeira da edição de vários livros, espalhando uma nova cultura judaica, que ficava restrita apenas aos judeus no segredo das sinagogas e que agora vai tomar conta do mundo até se tornar o Talmud. Então, essa propaganda é livre, os judeus começam a divulgá-la e a libertação do mundo será feita pela grande sinagoga. A grande sinagoga tem a receita para libertar o mundo, para tornar o mundo próspero e feliz, fundar o paraíso na terra. Começam transformando a grande sinagoga na Aliança Israelita Universal. Depois, em seguida, eles matam a bomba, estraçalham o czar Alexandre I no atentado à bomba. Olha a sequência de acontecimentos que ele está lembrando. Tudo isso está passando pela cabeça dele, né? Estraçalham o czar Alexandre I, matam aqui no dia, vamos ver se aqui nós temos a data, 13 de março de 1881. Então, em 10 de março de 1917, 8 de março,
de 1917, deixa eu ver se o dado é exatamente esse. 10 de março, 8 de março. Aqui está marcado. Então, o assassinato da família imperial é no dia 10 de março de 1917, mas isso já está planejado, porque a grande sinagoga, que agora tem o nome de Aliança Israelita Universal, já tinha planejado espalhar a cultura rabínica pelo mundo e transformar o mundo através da cultura judaica. Os judeus espalhariam a sua cultura e assim, mas isso, a Rússia era um obstáculo. Então, o Tsar tinha que ser assassinado, Alexandre I, depois Nicolau II, que é o que nós mostramos ali, no seu palácio de Selo, Rasputin. Então, todos esses crimes Vladimir Putin traz à mente. E aí é agora por causa disso que ele vai fazer com que ele vai expulsar os sionistas da Rússia, vai fazer isso com toda facilidade. Ele vai mandar que a KGB investigue como ficaram ricos os sionistas. Aqui está o fundador do Partido Sionista, aquele que originou toda essa desgraça. Não sabemos se por inocência ou não, mas parece que não. E então, quando Vladimir Putin expulsa os sionistas da Rússia, ele sabe perfeitamente que está neutralizando a Aliança Israelita Universal, que vai depois se chamar Sociedade das Nações e que depois vai se chamar ONU. Então, veja, o plano é devagar, é lento, é gradual, e está aqui, todo aqui. Então, finalmente, é fundado, é trazido à tona o plano é trazido à tona através de um bilhete. Esse bilhete é famoso, é chamado Declaração Balfour. E a Aliança Israelita se torna o sionismo internacional. A ONU, na verdade, é governada por eles, Hollywood também. E a Declaração Balfour é o documento pelo qual a Inglaterra promete que vai fazer uma guerra mundial para dar a Palestina aos judeus. Olha que absurdo. Gente, tudo isso desfila pela cabeça do coronel da KGB. Eu estou procurando aqui a Declaração Balfour, que é um bilhetinho, e esse bilhetinho vai dizer, com toda clareza, Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra, vê com simpatias as aspirações dos judeus na Palestina. É um bilhete datilografado, mas esse simples bilhete datilografado, na verdade, é a promessa da Inglaterra. Está aqui, ó. Balfour é o primeiro-ministro da Inglaterra, e ele vai fazer aqui, vou ler o texto para vocês. Diz assim: estimado Lord Rothschild. Então é diretamente dirigido à família Rothschild, ao clã dos Rothschild, diretamente. Então não é nem ao sionismo internacional, é a dinastia Rothschild. Estimado Lord Rothschild. Quem escreve? O primeiro-ministro da Inglaterra. É com especial satisfação que lhe transmito em nome do governo de Sua Majestade Britânica a seguinte declaração de apoio, isso era uma guerra, às aspirações dos judeus sionistas, cázaros, que foram apresentadas e aprovadas pelo gabinete parlamentar. Ou seja, tudo foi feito como os Rothschild queriam. E aí o parlamento inglês sancionado o desejo de desmembrar o Império Turcomano numa guerra. Gente, eles vão provocar uma guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, para desmembrar o Império Otomano e dar aos judeus. Vamos continuar. O governo de Sua Majestade encara com simpatia o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu
e empregará os seus melhores esforços, é a guerra, para a consecução desses objetivos, ficando claramente entendido que nenhuma medida deverá ser tomada com prejuízo para os direitos civis e religiosos dos atuais habitantes não judaicos na Palestina. Isso não foi respeitado. Agora estão pensando em devolver a Palestina aos palestinos. 26% é dos judeus e o resto é palestino. Muito grato ficarei se levar essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Sinceramente, Arthur James Balfour. Essa é o famoso bilhete que vai dar, que é a promessa da Inglaterra de fazer uma guerra mundial. Um simples bilhete em 1917, 2 de novembro de 1917. Então a guerra já estava em curso, a guerra começou em 1914, agosto de 1914, e aqui a Inglaterra se compromete, através desse bilhete famoso, a conquistar, tirar do sultão Hamid II, segundo escreveu a princesa Fátima, exilada na França, tirar dele a Palestina, destruir o Império Otomano, que ali está disputando com os judeus, com os russos. Nós já mostramos aqui o mapa. Aqui havia 3 impérios disputando o poderio mundial, né? Um deles é o russo, e a Rússia termina ganhando. Ganhando, não, né? Tudo é feito para que ela pense que ganhou. Ela se torna o grande Império Russo, uma ratoeira. Uma ratoeira. E aí Putin, nas lembranças dele, tudo isso passa pela mente dele. E aí ele percebe o seguinte, que na verdade ele está enclausurado. Por quê? Porque criou-se a União Soviética, que é uma coisa fantasticamente grande, muito, muito, muito grande, e essa União Soviética, nós vamos mostrar aqui o mapa da União Soviética. Aqui está o mapa da União Soviética, mas aqui tem um cinturão, olha só, deixa eu tirar a folha. Aqui tem um cinturão. Esse cinturão foi estabelecido para prender a Rússia, para isolar a Rússia. Aqui, à esquerda, à esquerda, nós temos os países ocidentais, Estados Unidos, Europa e tal. E aqui nós temos a Rússia engaiolada, feito um rato. E quem é que cria esse cinturão aqui? A OTAN. O que é a OTAN? OTAN é a sigla para dizer Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte. O que é a OTAN? Por que a OTAN cria esse cinturão chamado Cortina de Ferro? Porque no final da Segunda Guerra Mundial, além de ser dada à Rússia vários países pequenos para quebrar ela, isso Vladimir Putin monta esse quebra-cabeça fácil. Além disso, a OTAN não aceita que a Alemanha seja dividida em 2 metades, né? A Alemanha Ocidental e Oriental. E então, no dia 3 de outubro de 1990, então o governador, o primeiro-ministro da União Soviética, que é Mikhail Gorbachev, é o representante da OTAN, o presidente dos Estados Unidos, então unifica as 2 Alemanhas, ou seja, a Alemanha Ocidental, aqui à esquerda, que era posse dos Estados Unidos e da OTAN, é anexada à Alemanha Oriental, que era posse da União Soviética. Neste momento acontece a maior traição do mundo, a maior covardia, a maior vilania, o que mostra que Putin está hoje coberto de razão. Ou ficamos livres ou morremos, porque isso vai acontecer várias vezes. O que é que acontece aqui? No momento em que os 2 governos da União Soviética, Gorbachev, e o presidente da OTAN, no caso, o mesmo presidente dos Estados Unidos, decidem reunificar a Alemanha,
Então, está escrito aqui que a decomposição geopolítica, econômica, tinha que transformar a reunificação da Alemanha, juntando a oriental e a ocidental. E, simultaneamente, a OTAN deveria se dissolver, porque não havia mais razão. A Rússia estava empobrecida, na miséria, não tinha mais condições de se expandir. Logo, o suposto medo de que a Rússia tomasse conta dos países que já eram dela foi um golpe. Olha, esses países aqui que estão do lado da Rússia, aqui nós temos a Rússia, né? E aqui nós temos as republiquetas que foram dadas a ela. Dadas, não, foram colocadas como um peso para ela quebrar, para que ela não saísse, não atingisse a Itália, a França, o Reino Unido e o resto da Europa. Foi traçado um cinturão. Esse cinturão foi criado pela OTAN. E a OTAN, então, deixaria de existir. Olhem bem, aí está o problema, aí está o nó, que não é dito nos vídeos. A Alemanha dividida em duas depois da guerra, metade americana, metade soviética, é reunificada. Então deixa de existir a OTAN oficialmente. Os dois governantes fazem esse pacto. Portanto, não há mais necessidade da Rússia ficar presa na cortina de ferro. Olha, gente, a data é julho de 1990. É exatamente quando Gorbachev vai declarar a falência da Rússia e vai fugir para os Estados Unidos. Então, olha o golpe que é dado. A Rússia cumpre a parte dela. Ela devolve a Alemanha Oriental e juntam-se as duas Alemanhas. Uma mais clara, outra mais escura. Mas a OTAN não se dissolve. Pelo contrário, ao invés de se dissolver, ela vai fazer blocos capitalistas que vão invadir o Oriente, a Ásia. Olha, a partir dos Estados Unidos, o primeiro bloco, ela cria o segundo bloco aqui europeu e o terceiro bloco que é a Oceania. Ou seja, aí está a razão da guerra. Pronto. É feito um trato. Eu lhe entrego aquilo que você quer, Alemanha Oriental, e você unifica o Estado alemão, que é importante para a OTAN. E prometo não ultrapassar a cortina de ferro. Pelo menos não precisava nem prometer. Já estava quebrado, já não podia nem sustentar os países que foram dados a ele. Esses países são largados, são deixados a si mesmo. Cada um deles vai para o destino que quer. E os Estados Unidos vai se aproveitar para endividá-los. Aqui está mostrando a dívida que esses países contraem com o FMI. Está vendo? O maior devedor é os Estados Unidos da América, o segundo é a União Europeia e o terceiro é a Bacia do Pacífico, ou seja, a Oceania. Ou seja, todos esses países, esses blocos aqui, são conquistados economicamente. Então, veja, tudo isto vem para a cabeça de Vladimir Putin. Isso é história. Isso é pura história. Ele descobre, então, nós estamos numa ratoeira, presos que nem ratos. Com todos esses dados na cabeça, que eu acabei de falar para vocês, que está aqui, e com a declaração Balfour, que promete que assim que a guerra acabar, a declaração Balfour é de 1917, né? E a guerra já está, porque começou em 1914, e aí a Inglaterra se compromete com Lord Rothschild, se compromete a, no final da Segunda Guerra Mundial, doar o que não era dela, a Palestina, para os judeus. Ou seja, tomar a Palestina dos seus legítimos donos, que são
os palestinos e entregar aos judeus. Não estou encontrando de novo a Declaração Balfour, mas eu vou encontrar sim. Esse bilhete famosíssimo é considerado a coisa mais preciosa do mundo. Por quê? Porque no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, que era a maior potência da época, a mais poderosa, e Lord Balfour, ministro inglês, se compromete a, no final da guerra, dar ao sionismo internacional, principalmente na pessoa de Lord Rothschild, a Palestina, que não era dele, mas ele vai tomar do Império Turcomano. Então, aqui está o mapa geral do mundo na época. A Rússia agora já não existe, né? O Império Soviético já desapareceu e aqui estão os países já independentes. E agora a grande traição. É isso que Vladimir Putin se lembra, né? Então, em 1917, os ingleses, através de um bilhete chamado Declaração Balfour, se compromete, por escrito, a doar aos judeus a Palestina, que não era deles, era dos palestinos. E não é simplesmente doar aos judeus. Ele diz aqui claramente que é dar ao Lord Rothschild. Sumiu de novo. Então, o sionismo está em ampla atividade. É dono do mundo. E já pode prometer que a guerra que foi feita por eles, Primeira e Segunda Mundial, assim que acabar, eles terão posse, eles serão donos da Palestina. Pronto. Aqui está, tudo isso vem à cabeça do coronel da KGB, Vladimir Putin, e ele vê a grande traição que é o que vão fazer com a Rússia, e com os palestinos, coitados, que estão lá nas terras deles, vivendo em paz, com os judeus, convivendo, mas que vão perder as suas terras. A ONU diz que eles só terão direito a 26% da Palestina, mas a Inglaterra manda a ONU a merda. E aí, exatamente isso, viu? Diz que quem manda é ela, porque ela é o país mais forte do mundo na época, e ela quem ganha a guerra. E ela vai cumprir a sua promessa. Eu acabei de ler para vocês, é só voltarem no livro, e então a famosa declaração, o bilhete datilografado, chamado Declaração Balfour, então promete que no final da guerra a Palestina será dos judeus askenazes. Olha, gente, isso é um escândalo, porque a Inglaterra, que fez a Primeira Guerra Mundial, assassinando o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, agora faz algo escandaloso. Ela promete que vai doar aos judeus askenazes a Palestina. O jargão é o seguinte: uma terra sem povo para um povo sem terra. Era propaganda sionista na época. É fácil de lembrar. Então, formam-se legiões de judeus para executar esse plano, as legiões judaicas. Ninguém sabe disso, mas está aqui. Então, a bendita declaração sumiu. Mas nós já vimos aqui. Então, o projeto de conquista do mundo começa com essa unha encravada, porque os judeus sabem que os maiores inimigos deles são os árabes.
E os árabes não vão aceitar de graça que a Palestina seja entregue aos judeus. Não vão aceitar. Vai haver, portanto, o conflito no Oriente Médio que dura até hoje. Mas por causa de quê? Por causa de uma declaração dos ingleses, que é chamada Declaração Balfour. Não encontrei aqui, mas já li para vocês. Na primeira vez eu consegui. É um bilhete datilografado que vai prometer que assim que a guerra acabar, os judeus podem ter certeza de que eles serão donos da Palestina. Ou seja, um país independente, como a Ucrânia, tudo igual, né? Mas ninguém fala nisso. Um país independente é invadido, né? Ali o terrorismo é criado e então a Palestina é dada a Lord Rothschild. E essa programação é feita pelo sionismo internacional, Herzl, Theodor Herzl, que é o nome falso de Benjamin Zeev, todos os nomes falsos, todos os judeus askenaz, e aí, infelizmente, vai acontecer. Eles vão tomar a Palestina, vão desmembrar na Segunda Guerra Mundial. Na primeira, vão desmembrar o Império Otomano, que é um daqueles impérios que disputa o mundo com a Rússia, e depois de ter assassinado Nicolau II, apesar dos protestos do Papa Leão XII, então, essa é a famosa declaração. Vocês vão encontrar em qualquer lugar. É só digitar no Google Declaração Balfour, que vocês vão ver. Um simples bilhete, mas um bilhete que promete aos judeus que darão a eles, que a Inglaterra fez uma guerra para poder dar aos judeus askenaz a Palestina. Tudo isso o nosso querido coronel da KGB lembra-se e junta com aqueles papéis, e agora ele vai reestruturar a Rússia. Ano 1991. Quem é o presidente a União Soviética acabou, quando o muro de Berlim foi quebrado, e a OTAN deveria também acabar. Bem, a União Soviética acabou, mas a OTAN é o contrário. Ela vai se expandir para a Ásia. Essa é a primeira grande traição. Putin está lembrado disso. Agora, ele está lembrado disso. Agora ele vai dar o troco. Agora ele está dando o troco. Agora ele diz tudo que era falso, agora vai se tornar real. Vocês nos deram um falso império e nos prenderam como ratos. Agora nós vamos nos libertar. Nós vamos alargar nossas fronteiras. E nós vamos, de fato, construir o Império Russo. Realmente. Esse é o motivo da guerra. Mas, por trás de tudo, existe um bruxo chamado Alexander Dugin, que é o teórico de Vladimir Putin. É ele quem tem toda a teoria do que vai ser o final da guerra. Ele, Vladimir Putin, o chefe do Estado-Maior do Exército e o ministro da Guerra da Rússia. Só eles sabem qual é o projeto final. Então vocês vejam, a maior traição do mundo. Lord Balfour promete que a guerra, em 1917, começou em 1914, vai terminando a guerra, a Palestina será desmembrada do Império Turco e dada ao Lord, ao Barão de Rothschild. Primeira traição, porque a Palestina era um país soberano, como a Ucrânia. Por que ninguém disse nada na época? Todo mundo aceitou. Agora, por que se fala contra a Ucrânia? A história é a mesma. A Palestina foi invadida. Os palestinos, 4 milhões de palestinos foram expulsos. Agora 4 milhões de ucranianos foram expulsos. O mundo acha um escândalo.
mas não achou um escândalo quanto 4 milhões de palestinos foram mortos e expulsos da Palestina. A situação é igual, só que o povo não sabe, ignora. Como é que a Inglaterra pode ter provocado uma guerra mundial com 90 milhões de mortos só em combate, mais 42 milhões de civis, e ninguém fala disso, só fala do Holocausto. 6 milhões de judeus foram assassinados, 6 milhões de judeus foram cremados. 42, minha gente, milhões de civis. 6 milhões são judeus. Pobres, viu? Porque os ricos eles não mataram nenhum. Então vocês veem que é um planejamento diabólico. É alguma coisa que não passa na garganta de quem tem um mínimo de decência. Por isso que o nosso queridíssimo Einstein renega o seu povo, a sua nacionalidade sionista. Ele, numa declaração famosa, que eu tenho a próprio punho, ele se desnaturaliza. Ou seja, ele renega a origem Askenaz dele. Ele é Askenaz, de sangue caucasiano, e ele renega a origem dele, como Myron Curival Fagan, como Jacques Bernstein e como outros homens que têm vergonha na cara. Esse é o motivo da guerra na Ucrânia. Então, veja, foi feita na Palestina a mesma coisa. Em 1947. Ninguém se lembra. A Palestina, um Estado soberano, foi invadido pelos ingleses, foi desmembrado o Império Turcomano, segundo conta a princesa Fátima no exílio, filha do sultão Hamid II, que era o rei do Império Turcomano. Ela, no exílio da França, escreve um livro chamado Hamid II, Meu Pai, onde ela conta como foi o plano sem vergonha, traiçoeiro, perverso e assassino dos sionistas para expulsar os palestinos da Palestina. 4 milhões de palestinos foram expulsos. Igual a Ucrânia. Mas o mundo não disse nada. Aceitou, reconheceu o novo Estado de Israel. E agora não reconhece que a Ucrânia é um Estado da Rússia, quando, na verdade, nós já mostramos aqui a vocês, por vários mapas, que a capital da Ucrânia, Kiev, estava em território russo. Aliás, a Ucrânia toda. Aqui é muito pequenininho, mas aqui é a Ucrânia toda. Ó. Tá vendo aqui essa palavrinha aqui, ó, tá entre meus dedos aqui, ó. Vou aproximar o mais que eu puder. Ucrânia, tá vendo? A Ucrânia estava dentro da Rússia. Isso aqui tracejado é a Rússia. Isso aqui é a Ucrânia. A Ucrânia sempre pertenceu à Rússia. E a Palestina nunca pertenceu aos sionistas. No entanto, os sionistas entram na Palestina, tomam a Palestina, estão lá até hoje. A ONU aceita pela imposição da força inglesa e dá 26%. Hoje eles têm 86%. Dizem que vão devolver a parte dos palestinos e os palestinos retornarão à sua pátria. Eu pago para ver. Muito bem, gente. Então, olha só. O sionismo não é confiável. A OTAN não acabou. Ela, ao contrário, está lutando contra Vladimir Putin, está levando armas para a Ucrânia, está fazendo com que a Ucrânia se torne o maior morticínio do mundo. Para quê? Eu vou dizer a vocês nos próximos vídeos. Há 2 projetos ideológicos, oriental e ocidental. E nós vamos dizer agora quais são esses 2 projetos no próximo vídeo. Vocês já viram que os sionistas não merecem confiança, porque a OTAN devia ter se dissolvido na mesma data em que se dissolveu a União Soviética. E ela não se dissolveu, pelo contrário, criou um império que se estendeu para o leste. A Inglaterra, em 1929, tinha um império que dizia o império onde o sol não se punha, porque começava na Inglaterra e ia até a China. Ou seja, a Inglaterra conquistou a China em 1929. Olha, isso, a OTAN
a OTAN. Então, minha gente, é com esse povo que Vladimir Putin está lidando. É por isso que ele está sendo aparentemente cruel, ele está sendo impiedoso, porque ele já sabe, qualquer falha é fatal. Ele não pode falhar. Pronto. Aí eu disse agora o grande segredo, né? Ninguém se incomodou com os judeus ocuparem a Palestina, matarem e expulsarem 4 milhões de palestinos. Agora todo mundo fica revoltado porque a Rússia está retomando o que é dela, que eu já mostrei em vários mapas. Não vou mostrar de novo. Isso tudo vai fazer com que Vladimir Putin decida expulsar os sionistas da Rússia e permitir que eles voltem, mas vão ser catalogados. Vai haver um programa especial de imigração, um escritório que vai controlar cada cionista rico na Rússia. Agora acabou a União Soviética, agora é Rússia. E ele é apenas coronel da KGB. Ele ainda é apenas um KGB. O presidente é Boris Yeltsin. Mas ele vai chegar lá. Mas ele já tomou todas essas providências. Então, antecedentes não faltam. A propaganda israelita é aberta, escancarada. Vamos transformar a cultura do mundo em hebraica. Aprenda hebraico. Hoje você vê, quando você liga qualquer vídeo, você vê aprenda hebraico por um método israelense, diz Renato Santos. Uma mocinha bonitinha diz assim, faça seu curso de hebraico. Então é conquistar o mundo pela língua hebraica, pela Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo, mas por trás de tudo isso está a Kahal. A Kahal é o nome da Aliança Israelita Internacional, que é fundada com esse nome por Ezra na Babilônia. Kahal quer dizer sinagoga, depois passa a tomar o nome de Aliança Israelita, depois passa a tomar o nome de sionismo, e pronto, a ONU e a OTAN, tudo é junto, os nomes não importam. Então ficamos aqui mostrando como é traiçoeira, assassina e perversa a organização contra a qual Vladimir Putin está lutando. Por isso, ele não tem limites. As armas do inimigo são a perversidade, a crueldade e o assassinato. Ele vai usar as mesmas armas. E é por isso que ele é temido. Porque se ele disser, ele fará. Vamos então agora encerrar aqui aos 47 minutos, para não chegar aos 50. E até o próximo vídeo, mostrando a vocês, Putin não é um monstro. É uma pessoa humana, decente, como qualquer cidadão. Mas diante de todos esses fatos, ele tem que ser firme. Ele tem que ser implacável. E ele está sendo. Até o próximo.